Eh, Existem 5 chaves para uma pessoa se tornar imaginal. Primeira chave é o Big Why, o grande motivo, um propósito de vida. Uma pessoa que está em posse de um propósito de vida, algo maior do que ela, ela vai estar motivada intrinsecamente para realizar alguma coisa. Motivação intrínseca é muito importante, porque na escola tradicional, tudo é movido pela motivação extrínseca. Motivação extrínseca, ela é, segundo o livro de um cara chamado Daniel Pink, Motivação 3.0, o nome do livro, ele fala sobre cenoura e chicote. Isso é motivação extrínseca. Cenoura e chicote significa cenoura, recompensa. Eu faço as coisas por uma recompensa externa, nota, ponto positivo. Mais tarde isso vai se transformar em salário, promoção. Motivação extrínseca movido por cenoura ou recompensas. Ou chicote. As pessoas realizam, fazem o que elas precisam fazer para não serem repreendidas, para não sofrerem uma sanção, né, ou para não receberem um castigo. Isso é o chicote, que é uma motivação extrínseca também. As pessoas não podem ser movidas por dinheiro, né, vamos traduzir dessa maneira, né. O que nós temos percebido no mercado de trabalho é que as pessoas nunca estão satisfeitas. Elas batalham para conseguir uma posição melhor, mas elas nunca estão satisfeitas. E ao mesmo tempo, as pessoas também que se movem para não serem castigadas, elas estão sendo movidas pelo medo, e não pela coragem, e não pelo amor a uma causa, elas estão sendo movidas pelo medo. Estão com medo de perder benefícios, estão com medo de perder o emprego. Então são pessoas com uma vida empobrecida, vivendo pela motivação extrínseca. Então, tudo começa com o propósito, a pessoa ganha motivação intrínseca e ela então começa a ver o invisível. Poético isso, né? Ver invisível significa o seguinte: enxergar um futuro que ainda não existe. Algo que a causa pela qual você está apaixonado, ela precisa que aconteça para que ela se torne realidade, para que essa causa avance à frente. É necessário muito trabalho, mas além do trabalho, o trabalho na verdade ele é gerado por uma visão. Então uma pessoa que tem um propósito, uma causa, que é motivada intrinsecamente, ela vai buscar uma visão para cumprir com a sua vida, né. Então ela passa a visualizar aquilo que ainda é invisível e ela quer tornar isso visível. Tornar isso visível é um processo de criação. E criação é algo que tem a ver com criatividade, e tem gente que confunde criatividade com imaginação. São palavras correlacionadas, mas não são sinônimos. Eu digo que para você criar alguma coisa, você precisa ter conhecimento. Só que para você enxergar o invisível, você precisa ter imaginação. E a junção do conhecimento com a imaginação traz a habilidade de criar e sermos, então, criativos, né. Criar é a quarta chave. A quinta chave é: ok, eu posso criar aquilo que eu estou envisionando. Em algum momento aquilo realmente vai se concretizar, mas a partir de então eu preciso que isso se transforme numa inovação na vida das pessoas. Eu preciso trazer crescimento para que aquilo que eu inventei possa causar o impacto necessário na vida das pessoas. Então essas são as 5 chaves para se tornar uma pessoa imaginal. Vou repetir, é Big Why, ou seja, ter um propósito de vida, estar motivado intrinsecamente para fazer essa causa avançar, estar ligado à causa de um jeito que você consiga ver algo que não existe ainda, que precisa ser criado, que é a quarta chave, e a quinta chave é expandir, trazer crescimento para aquilo que foi criado. Eu gosto de ilustrar
todos esses 5 pontos através da vida do Tom, né. A vida do Tom foi isso, ele descobriu o quê? Que o big why da vida dele é inovação e educação. Isso começou a motivar ele intrinsecamente a olhar para a escola, olhar para a realidade que ele estava e falar assim: "Ok, nós podemos fazer melhor, nós podemos alcançar melhores resultados". A partir disso, ele começa então a envisionar um novo modelo de escola, mas não pode ficar só no plano das ideias. Então, ele cria uma escola chamada Masters Academy and College. E lá ele começa a experimentar as ideias, usar a criatividade dele para fazer uma escola diferente, onde o aluno aprende de verdade, aprende para a vida. E em 2008, essa escola dá certo, eles chegam no modelo maduro e eles podiam ter parado por aí. Só que o Tom, ele entendeu que isso era algo para compartilhar com outros. E ele está fazendo isso e por isso o Profound Learning estourou a bolha do Canadá e chegou em muitos países, alguns na Europa, outros na África, no continente africano, e nós estamos aqui no Brasil hoje. Está começando um trabalho no Paraguai, então a coisa está se expandindo, crescimento, né. Então, a chave, as 5 chaves para se tornar imaginal, pode ser aplicado na vida do Tom. E eu faço a provocação, ela se encaixa na sua vida também, as 5 chaves? Eu posso dizer que na minha também se encaixa. Mas eu não estou aqui para falar de mim mesmo. Vamos falar um pouco mais sobre o modelo. Então nós queremos que as 5 chaves, pausa. Então nós queremos que as 5 chaves sejam o resultado do modelo educacional que nós queremos propor. Nós queremos que os nossos alunos sejam líderes imaginais. Para isso, nós temos um modelo educacional que tem 4 pilares. Esses 4 pilares, eles são exemplificados naquilo que eles chamam de metáfora do bolo. É um bolo de 3 camadas e a quarta camada é a cobertura e o recheio desse bolo. Os 4 pilares são os seguintes: autonomia, domínio, inovação e habilidades de prontidão para o futuro. A ordem das camadas é extremamente importante. O que eu costumo dizer é que a escola tradicional só se importa com uma dessas camadas. A única camada que importa para a escola tradicional é o domínio. E o domínio o que que é? O domínio é o conhecimento, é o que está no currículo, são as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Só que o modelo tradicional, ele falha, porque ele só entrega para 15, 20% dos seus alunos aquilo que ele está se propondo. Domínio. O grande erro do modelo tradicional é foco no domínio. A gente costuma dizer que se o cavalo não tiver com sede, ele não vai beber água. E é por isso que eu vejo essa crise da mediocridade nas escolas. Os alunos, eles estão sendo afastados da excelência, porque eles sabem que se eles fizerem o mínimo esforço, tirar um 6 ou um 7, eles passam de ano. Nós estamos aceitando uma grande variação no nível de qualidade da educação, em função do quê? Em função de passar, progredir, né. E na escola pública, aqui no Brasil, a gente sabe que essa história é muito pior, né, a progressão ela é automática mesmo, né. Você não precisa nem atingir a média, você pode ficar abaixo da média e ainda assim conquistar sucesso. Então esse é um modelo que não ensina para a vida, porque nós estamos com foco no domínio. E quando a gente coloca o foco no domínio, no conteúdo, poucas pessoas vão se engajar nisso, e a maioria das pessoas, a grande parte das pessoas vão aprender porque vão ser forçadas a isso. E gente, ser forçado a aprender é triste. Pensa na sua própria vida acadêmica como foi. Eu faço isso comigo sempre.
né. Então, a grande sacada do modelo é entender que esses 4 pilares eles são muito importantes. E o primeiro pilar, antes do domínio, é a autonomia. Nós precisamos desenvolver a responsabilidade do aluno, a responsabilidade do aprender é dele, não é do pai, não é da mãe, nem do professor, e muito menos da escola. A responsabilidade é do próprio aluno. O aluno precisa ser responsável. E para isso nós precisamos criar estruturas de empoderamento do aluno. Nós precisamos criar um senso de propriedade. O aluno precisa olhar para aquilo que ele está aprendendo e falar assim: isso precisa ser meu, porque eu vou construir algo com isso. Tem a ver com o meu futuro, né? Então, a camada da autonomia é a camada primordial, é a base fundamental do modelo que nós estamos apresentando aqui para vocês. Se o aluno está empoderado e se o aluno tem uma visão do futuro, se ele está motivado intrinsecamente, a camada do domínio ela vem de brinde. Ela vem automaticamente, porque o aluno precisa aprender, ele vai buscar o seu conhecimento. E o professor tem um papel muito importante nisso, né, como um curador, como um mentor dentro do processo. E a escola tradicional ficaria muito feliz com isso, né. Ok, aprendemos algo muito importante hoje, se nós trabalharmos a autonomia, o domínio vem, e a escola tradicional pararia por aí. Porque com domínio você passa no vestibular e se passa no vestibular, a sua escola vai ser reconhecida nos outdoors da cidade, né. É é muito mais do que isso. Na visão do Imaginal, o alvo, o grande alvo, é a inovação. É fazer com que a escola e os alunos sejam inovadores. Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, é juntar conhecimento com imaginação, potencializar isso com uma visão ligada a uma causa, a um futuro, e tudo isso trabalhar em conjunto para causar uma transformação, né. Então, é disso que nós estamos falando, nós não vamos parar na camada do domínio, nós precisamos criar a camada da inovação e, por último, mas não menos importante, nós temos a quarta camada que eu falei que é a cobertura do bolo e o recheio, ou seja, essa quarta camada, ela é ubíqua, né, ela está presente a todo momento. Nós estamos falando de desenvolver as habilidades de prontidão para o futuro, e nisso nós entendemos o quê? Que nós estamos ali, revelando a personalidade do aluno, nós estamos moldando o seu caráter, nós estamos ajudando a formar uma cosmovisão do mundo, né. Então tudo isso está sendo, trabalhado com os alunos, para que a formação deles não seja só intelectual, porque o que é importante para o Imaginal é em quem os nossos alunos estão se formando, estão se transformando, em quem os nossos alunos estão se tornando. Isso é muito importante para a gente, porque não basta você ter muita inteligência e criar a bomba atômica, criar um novo tipo de arma, criar algo que vai ser usado para o mal. Não, importa muito o que você sabe e como você vai utilizar o seu saber. Então o modelo, ele é baseado nas 5 chaves para se tornar uma pessoa imaginal. O nosso modelo pedagógico, ele tem as 4 camadas, ou 4 pilares, que é autonomia, domínio, inovação e habilidades de prontidão para o futuro. E aí que entra a parte mais pedagógica e aquilo que afeta e que influencia a sala de aula, né. Nós trabalhamos na educação imaginal com 9 elementos. São necessários 9 elementos dentro da sala de aula para que ela se desenvolva e nós possamos dizer: "Essa escola é uma escola imaginal". No meu processo de implantação, eu gasto muito tempo desenvolvendo junto com os professores estratégias, ensinando algumas metodologias para que os elementos se façam presentes dentro da sala de aula e o professor comece a alcançar, aquilo que a gente está buscando.
E além disso, existe uma metodologia chamada aventura de aprendizagem, que se você colocar em ação dentro da sala de aula, os 9 elementos vêm automaticamente para dentro da sala de aula, né. Então é uma metodologia que a gente ensina também para os professores. No final das contas, o que que nós estamos alcançando com tudo isso? Nós estamos criando um modelo educacional, nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil um modelo educacional que tem a ver com o futuro do nosso país, o futuro das nossas crianças. O modelo tradicional, ele só opera com coisas do passado, com dados ligados ao passado. Pouco da escola tradicional tem a ver com o futuro. E o contrário do modelo imaginal. No modelo imaginal, a maior parte do tempo nós estamos desenvolvendo o aluno para o futuro, usando o passado como elemento, né, como ferramenta para a gente entender como é que a gente vai fazer as coisas no futuro. Então, nós estamos trabalhando com transformação da área da educação. Alguns resultados é que, sim, a performance dos alunos melhora, mas a performance não é que ele vai decorar melhor a tabuada, mas o aluno vai ganhar compreensão. Aquilo que está nos livros didáticos ganha significado para a sua vida. E isso torna a aprendizagem muito mais prazerosa e muito mais profunda. E uma coisa que nós temos colhido, um efeito colateral muito bom que nós temos colhido é que eu tenho visto professoras alegres, contentes, felizes no trabalho de professora. Elas estão felizes porque elas enxergam o resultado no trabalho que elas estão fazendo, o trabalho ganha leveza e os resultados melhoram, né. Então, só um dado muito interessante é que, tem uma escola que diminuiu a incidência de professoras com burnout ou afastadas por problemas de saúde depois que nós começamos a implementação. Eu gosto de dizer, isso é muito pessoal meu, é que nós encontramos um modelo educacional que trata o ser humano como um ser humano. O modelo tradicional está ligado com a fábrica da revolução industrial, está ligado com a máquina, está ligado com a produtividade como objetivo. Para nós, produtividade, o resultado é uma consequência natural de quem faz as coisas com excelência. E eu já conversei isso em algumas outras redes sociais, né. Excelência não é algo que a gente tem que cobrar das pessoas. Excelência precisa ser um resultado natural de alguém que está conectado com uma visão e com um propósito de vida. E é sobre isso. Então, eu sei que esse vídeo ficou longo, mas é uma explicação geral do histórico da aprendizagem profunda, de como isso chega no Brasil e de como nós estamos desenvolvendo isso dentro de algumas escolas, tanto públicas quanto privadas. Espero que você tenha gostado da explicação, espero que você tenha assistido até o final e eu vou gravar mais vídeos para compartilhar com vocês aprofundamentos, né, sobre a educação imaginal. Até a próxima.